Então, a proposta dessa vez é nós lermos esta narrativa, que não é longa, uma narrativa curta, chamada A Metamorfose, de Franz Kafka. E como sempre fazemos, vamos conhecê-lo. Quem já conhece, tudo bem, mas quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Eu tenho um grande amigo que, nessas férias, ele viajou para a República Tcheca e ele me mandou uma foto do busto do Kafka. E ele falou: lembrei de você, porque eu estava relendo essa obra no passado e ele estava comigo, no mesmo local. Então vamos conhecê-lo, Franz Kafka. Então, essa aqui é uma breve biografia. Ele é de 1883 a 1924. Esta época era Império Austro-Húngaro, mas ele foi um escritor, embora ele tenha nascido ali em Praga, hoje é a República Tcheca, na época era o Império Austro-Húngaro, e ele falava tcheco, mas ele escreveu a maior parte dos seus escritos em língua alemã, tá? Ele é um dos maiores nomes da literatura do século XX. Quem fala isso é o professor Carone, Modesto Carone. Nesta introdução essencial que a Dani mostrou, coloca ele ao lado de Marcel Proust e James Joyce. Lembrando que o nosso amigo Eduardo gostava muito, a obra que ele mais comentava, mencionava, era do James Joyce, Ulisses. O Kafka ele é associado ao existencialismo e ao modernismo. No existencialismo, ele influencia fortemente Sartre. E essas três obras, elas são as mais comentadas: A Metamorfose, O Processo e O Castelo. Mas tem outras também famosas, Carta ao Pai, por exemplo. Então, Praga, 1883, não era a República Tcheca, era o Império Austro-Húngaro, que durou de 1867 a 1918, se não me falha a memória. Não sei se vocês se recordam, na Primeira Guerra Mundial já havia ali tensões, né, pela Europa, mas o estopim foi o assassinato do Ferdinand, ali do Império Austro-Húngaro. Então, vai se dissolver em 1918. Praga, a cidade de Kafka, é uma cidade multicultural. Tem tchecos, que é a maioria da população local, alemães, elite cultural dominante, e judeus, comunidade minoritária ativa. Kafka, ele era judeu. Existe aquela divisão entre judeu Ashkenazi, que seria ali a parte mais da Europa Oriental, leste europeu, e Sefardita, que é mais da Península Ibérica, ali naquela localidade de Portugal e Espanha. O Kafka, ele era judeu Ashkenazi. Entre os judeus, entre essa comunidade judaica, existia uma divisão de quem falava tcheco,
de quem falava alemão. Existia o Yiddish, não sei se vocês já ouviram falar desse idioma. Algumas pessoas falam dialeto, não, era um idioma. Esse idioma ele foi construído por essas comunidades askenazes. Então, tem ali uma carga germânica, tem um pouco de influência também de alguns idiomas ali dos países vizinhos e a escrita hebraica. Então, essa comunidade judaica, ela falava Yiddish, mas havia uma divisão de quem falava tcheco e de quem falava alemão. Kafka, ele vai falar os dois idiomas. E, como eu já disse, ele vai escrever principalmente em alemão. Ele chega a escrever algumas cartas em tcheco, mas principalmente em alemão. Essa foto era onde morava ele com a família. Então essa casa está lá até hoje, serve como um ponto turístico, né? E tem ali a venda de livros. Família de Kafka, nós temos o pai, Hermann Kafka. Ele era de classe média alta. O pai era um comerciante bem-sucedido, só que na sua personalidade, no seu convívio familiar, ele era autoritário, ele era exigente. E ele exerce, na relação com o filho, uma figura opressiva. Ele, de certa forma, é opressor. Isso vai ficar claro, né, vai ser manifestado em Carta ao Pai. Então, uma figura dominadora, fisicamente imponente, representava tudo que Franz não era e tudo que temia tornar-se. A relação entre pai e filho era marcada por incompreensão mútua. Franz Kafka disse: um verdadeiro Kafka nos quesitos de força, saúde, apetite, sonoridade vocal, eloquência, autossatisfação, dominação do mundo, resistência, presença de mente e conhecimento da natureza humana. Então, assim, eu estou aqui pensando alguns escritores. Eu estou pensando aqui num filósofo, o Kierkegaard. Ele teve uma relação conturbada com o pai. Então, essa relação ela vai estar presente, ela vai influenciar os textos de Kafka. Porque o escritor, ele é aquilo que ele vive. Mesmo que ele crie um texto com uma carga imaginativa forte, seja um texto de literatura fantástica, né? Mas ele vive e a partir das experiências dele, do conhecimento dele, ele vai criando o texto. Então essa relação conturbada com o pai, ela vai influenciar certos aspectos nos textos de Kafka. A mãe, Julie Kafka, era mais sensível, tímida, quieta. Em contraste, a mãe era discreta, sensível e retraída. Julie oferecia pouco contrapeso à figura avassaladora do marido, deixando Franz sem proteção diante da severidade paterna. Então a gente pode dizer que há um contraste entre a figura do pai e a figura da mãe. Enquanto o pai exerce essa força ativa até demais,
porque dominador, essa força que exerce o domínio sobre a família, a mãe não. A mãe vai ser a submissa, a sensível, a quieta. Então vai ter esse contraste na relação que não era um contraste assim raro, difícil de acontecer. Lembrando a sociedade da época, que a configuração familiar era mais ou menos assim. Então, essa relação conflituosa com o pai marca profundamente a obra de Kafka. A gente vê isso pelos aspectos, por exemplo, a gente vai ver no A Metamorfose essa complicada relação familiar. Formação intelectual. Estudou direito nessa Universidade Alemã Carlos Fernando. Ele primeiro vai fazer química. Ele entra na universidade para estudar química, mas ele desiste do curso e troca, e vai estudar direito. Essa formação jurídica, ela vai estar em mais de uma obra dele. Eu coloquei aqui, por exemplo, o Processo, mas existem outras obras. A gente vai ver lá embaixo. Então, temas de culpa, essa questão da culpabilidade, julgamento social, sim, mas julgamento jurídico também, né, no campo do judiciário. Porque o Processo, o personagem principal, Joseph K., ele acorda sabendo que foi processado, está participando de um processo, e sem saber por qual motivo. Burocracia. O Kafka, ele tinha uma vida burocrática, no sentido de trabalho mesmo. A gente vai ver isso. Ele se forma em direito, mas ele vai trabalhar em companhias de seguro, e ele não gosta dessa vida burocrática. Parece que é até um impeditivo ali para o labor intelectual e literário dele. E essas leis compreensíveis também fazem parte ali de mais de um conto de Kafka. Leu a Bíblia, mais um autor que lê a Bíblia, como Shakespeare. A gente viu na leitura do ano passado em Hamlet várias citações bíblicas, e outros autores. A Bíblia, a gente já falou isso aqui, mas eu vou repetir, vou enfatizar. É super importante leitura da Bíblia, pelo menos uma vez na vida, ler ela toda. Essas obras que formaram a base da nossa cultura ocidental. Então, Dante Alighieri, né, Divina Comédia, as obras lá de Homero, Ilíada e Odisseia, Sófocles, Antígona. Essas obras, Fausto, do Goethe, essas obras são importantíssimas para poder entender outras obras, né? E também ter um repertório cultural para ter ali uma certa noção de como foi formada a nossa cultura ocidental. Então ele lia Bíblia, literatura alemã, ele falava alemão, escreve em alemão, e filosofia moderna. Vida profissional. É aqui que está a burocracia. Trabalhou em companhia de seguros. Inicialmente numa companhia italiana, Assicurazione Generale. Depois, nesse Instituto de Seguros por Acidente de Trabalho do Reino da Boêmia, que é uma instituição semi-estatal com sede em Praga. Nessa primeira companhia, ele trabalhava de 8 às 18. Então, ele se queixava dessa
do trabalho impedir ele de ser um escritor, como ele queria. Eu estou lembrando aqui daquela obra do Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho, um autor, um escritor, que deseja escrever uma obra e ser reconhecido por ela, mas precisa colocar o feijão, precisa colocar o arroz, precisa colocar a comida, né, em casa. E a sua família ali, né, precisando, passando perrengue, e ele sempre querendo, né? Por isso que é o feijão e o sonho. Ele sempre idealizando uma vida de escritor, mas as circunstâncias da vida o impediam disso. Então, esse contraste não está só no Kafka, está em vários escritores. Quando um escritor ele é mais afortunado, um filósofo, ele vem de uma família assim, que tem uma boa condição financeira, aí ele fica mais descansado para poder construir a sua carreira. Estou pensando aqui no filósofo Bertrand Russell e outros que vieram da aristocracia. Agora, quando não, aí fica mais difícil. Sócrates apanhava da mulher por conta de não levar comida para casa. Exatamente. Sócrates ficava lá pelas ruas, né, querendo filosofar nos seus diálogos, e a sua mulher, ela batia nele. Como é que é? É porque Platão e Aristóteles tiveram uma vida mais confortável. Platão era da aristocracia, né? Teve já de berço uma vida favorável. Sócrates não. Então é isso. Então tem esse contraste. Então ele tinha essa rotina burocrática repetitiva e ele não gostava disso. Escrevia após o trabalho. Então nessa primeira companhia trabalhava de 8 às 18. Mas na segunda companhia, depois que ele foi reconhecido pelo seu trabalho eficiente e tal, ele escrevia bons relatórios, trend da CLT. Ele escrevia bons relatórios, ele começou a sair do trabalho às 14 horas. Então sobrou mais tempo para a produção literária. Escrevia após o trabalho, em solidão. Essa ideia famosa, burocrata de dia, escritor solitário de noite. Sentia o trabalho como alienante, opressivo, empecilho do labor literário. Essa palavra alienação nos lembra o conceito alienação. Um conceito que vai ser trabalhado pelos sociólogos, né? E, de certa forma, em algum nível, vai estar presente em A Metamorfose, a questão da alienação. Por quê? A gente vai ver, a gente vai ler junto aqui. Mas por quê? Porque esse trabalho que aliena o homem, coisifica o homem. A produção, nós tivemos aí os adventos da Revolução Industrial, a produção, ela acaba coisificando o homem. E o que vale é mais o produto, o valor, né? Aqui falando de valor, aquilo que tem valor. É mais o produto do que o trabalhador. Trabalhador coisificado e reduzido a praticamente nada, né? E a gente vai ver nessa narrativa que o valor do personagem ele vai estar no trabalho. Quando ele para de trabalhar, a gente vai ver isso. Saúde e vida pessoal. Saúde frágil desde jovem. Diagnosticado com tuberculose laríngea em 1917. Foi para o sanatório
Dr. Hoffmann, perto de Viena, e morreu lá em 3 de junho de 1924. Vida afetiva marcada por relacionamentos difíceis, né? Ele gostava de se relacionar, amorosamente falando, mas eram relacionamentos difíceis por causa da própria pessoa, né, do Kafka. Ele tinha um medo do casamento, uma insegurança, e isso fez com que ele ficasse noivo, e ficou noivo 2 vezes com Felice Bauer, e 2 vezes rompeu, não casou. Então, lembrei também de Kierkegaard, né? Olha só, a questão tóxico, a questão do pai, né? Essa relação com o pai que o Kierkegaard ele vai colocar ali mais ou menos, né? Sabendo da relação, a gente vê mais ou menos ali em Temor e Tremor. Isso é uma discussão. E ele também desfez o noivado com Regine. E o Kafka, ele era namorador, mas ele era inseguro para casar. O casamento o aterrorizava, simbolizava prisão, responsabilidade. Casamento é responsabilidade. Você não é só responsável por você, mas pelo outro, né? Que mora com você, que dorme com você. E perda de si mesmo. Então, ele tinha essas impressões. Estilo literário: linguagem clara e precisa, situações absurdas tratadas como normais, atmosfera de angústia, medo e solidão. Então, essa questão existencial, esse caráter existencial está presente na obra. A gente precisa enfatizar isso. As pessoas olham o inseto. Nós colocamos até um post lá no Instagram, porque olha assim a imagem e fica atemorizada, pensando que é Stephen King. Não. É existencial. Como nós colocamos lá, o corpo de inseto é um pretexto narrativo. Tá? É quase um pretexto narrativo para trazer temas que precisam ser discutidos. Personagens impotentes diante de forças invisíveis. E aí surgiu um termo, como ele é muito influente na literatura, se tornou muito influente na literatura, surgiu esse termo, kafkiano. O que é o kafkiano? Designa situações burocráticas absurdas, labirínticas e opressoras, onde o indivíduo se vê impotente diante de sistemas incompreensíveis. Então, assim, a própria pessoa, ela tendo ali no seu cotidiano circunstâncias confusas, assim, surpreendentes, que assim não se conceberia, aí ela poderia até utilizar situações kafkianas. Então, tem até um vídeo no YouTube kafkiano, que é da... Eu não vou saber pronunciar o nome, eu não me lembro, mas é DW, que é uma imprensa alemã. E eles fizeram um vídeo sobre esse termo, não só sobre esse termo, fala um pouco ali da vida do Kafka, até de projeto que foi inspirado nas obras do Kafka, mas eles também falam sobre esse termo. É uma imprensa alemã, e Kafka escreve em alemão, e influencia muito, né, a literatura alemã. Obras mais conhecidas, ao meu ver, tá?
Coloquei A Metamorfose. Nessa lista aqui, nesta enumeração das obras, é a única obra que tem um ícone, porque é a obra que nós iremos ler. Aqui eu coloquei no lado direito a folha de rosto da obra que foi lançada em 1916, então é uma edição de 1916 em alemão. Temos outra obra, O Processo, organizada por Max Brod. A gente vai ver sobre esse amigo de Kafka que desobedeceu Kafka, porque Kafka fez um pedido, falou assim: olha só, amigo, eu vou ir embora e eu preciso fazer um pedido a você. Você precisa cumprir. O amigo fez o quê? Não cumpriu. A gente vai ver no próximo slide. Então, ele que organizou esta obra e publicou em 1925, Kafka morre em 1924. A causa da morte, pessoal, estava lá tuberculose, mas provavelmente foi fome. Por quê? Por causa da condição da garganta. Não havia ainda nutrição, meios de se alimentar que não fosse o gastrointestinal. A pessoa colocar o alimento na boca, né, passar aqui o esôfago, né, esse sistema gastrointestinal. Essa nutrição que nós temos hoje, acho que é parenteral, sonda, né, não tinha na época. Então, ficava muito difícil do paciente se alimentar, digerir. Então, provavelmente ele morreu de fome, tá? Então, o processo, que como a metamorfose, o personagem principal, ele acorda, começa a narrativa ele acordando. O Castelo, inacabada, mas foi publicada em 1926. Na Colônia Penal, então aqui, ó, O Processo, Na Colônia Penal, são obras que têm temas jurídicos, tá? Tem até uma obra no direito que a pessoa ela tem como proposta analisar algumas obras do Kafka. É aqui do Brasil essa obra, ela é do direito. E Carta ao Pai, que foi escrita em 1919. Kafka ele tinha esse objetivo de enviar para o pai, para tratar ali de questões do relacionamento, né, que era uma incompreensão mútua, os dois não se entendiam. Parece que Kafka, mesmo ele saindo da casa do pai, indo morar com a irmã, trabalhando, se sustentando, as pessoas tinham a impressão que ele não tinha uma personalidade formada ao ponto assim as pessoas não tinham a impressão de que ele fosse um adulto de fato, né? A gente pode até perguntar o que é um adulto de fato, né? Mas ele tinha parece que ele tinha essa sombra do pai, né? Usando aqui um termo, se não me falha a memória, psicanalítico. Então ele faz essa carta em 1919 e ela é publicada em 1952. Então é uma carta aí que está aí para a leitura. A professora Dani colocou no grupo o livro O Feijão e o Sonho. E aqueles que não receberam, eu vou enviar, tá bom? Publicação póstuma. Kafka pediu que seus textos fossem destruídos após sua morte. Então, ele vai chegar para o amigo dele, Max Brod, e vai falar assim: meu amigo,
Olha lá, Carta Testamento de 1921, 1922. Ele vai falar assim: meu último desejo é que tudo que deixo para trás, sem exceção, manuscritos, diários, cartas, esboços, seja completamente destruído sem ser lido. Esse era o desejo do Kafka. O que vai acontecer? O amigo vai desobedecer. E eu coloquei aqui a palavra conscientemente. Por que conscientemente? Porque o amigo megalomaníaco. Então, o Kafka, eu acho, por ele apresentar a insegurança também no, na vida dele, eu acho que ele tinha uma. Perdão, por ele apresentar a insegurança nas obras dele, eu acho que ele tinha insegurança, né? Devido, por exemplo, a essa relação com o pai. E aí ele não se achava um bom escritor. Mas quando o amigo lê, o amigo fala assim, cara, esse cara aqui é bom. E decide publicar, desobedecendo ali a carta testamento do Kafka. Graças a isso, então por isso eu coloquei conscientemente, porque o amigo, uma pessoa de fora, entendeu que Kafka era muito bom. Graças a isso, Kafka tornou-se um dos maiores escritores da história. Como eu coloquei, né, o professor Modesto coloca, né, juntamente ali com Proust e James Joyce. E o reconhecimento ele é póstumo. Então, muitas pessoas tiveram reconhecimento póstumo, né? Eu acho que algumas não sabiam que isso ia acontecer, esse reconhecimento. Eu não sei, mas eu estou pensando aqui na Mary Shelley, do Frankenstein. A Mary Shelley, né, que escreve ali num concurso entre o marido e o amigo dela, escreve ali um conto ali e o livro se perdura, e outros também, tantos outros, e um baita de um reconhecimento. E a importância de Kafka. Antecipou crises do mundo moderno, influenciou existencialismo, a gente falou de Sartre, teoria crítica, literatura contemporânea. A escola de Frankfurt, alguns ali da escola de Frankfurt vão falar de Kafka. Sua obra expressa o mal-estar do homem diante do mundo moderno. Então, assim, parece... uma questão aqui que eu não falei. Essa atitude do amigo, esse pedido do Kafka e a atitude do amigo. Parece que é uma tensão kafkiana exemplar. Por quê? Porque existe um desejo de apagamento do autor. No personagem A Metamorfose, há isso, com o tempo, o Gregor Samsa ele vai aceitando a sua condição, mas uma força objetiva da obra. Por isso que se perdurou até os dias atuais. Né? E ali no Gregor Samsa, essa força, né, de querer viver, de certa forma. Não para o final. A gente vai ver isso. Mas ainda pensando na irmã, em custear o curso da irmã. Então, é um contraste que a gente pode perceber. Eu queria falar, mas eu não sei mais se eu quero não. Fique à vontade. São tantas coisas para serem observadas, né? Essa questão introdutória que você trouxe,
que por sinal, né, muito melhor do que a minha na aula passada, né, que eu botei tudo no papelzinho, estou ainda precisando avançar ainda nas questões tecnológicas, mas essa questão do trabalho, né, eu acho que essa postura sempre assola o homem, né, e trata também da existência humana, né, o trabalho está intimamente relacionado à existência humana. Então, se você não trabalha, você não come, você não vive, não paga as contas, enfim. E como o trabalho ele é capaz de nos engessar, né, nos acorrentar, porque quantas mentes brilhantes aí também deixaram de serem brilhantes por conta do trabalho, né? Dessa dinâmica social que a gente tem. Então, inicialmente, eu vou começar com essa reflexão, mas eu vou pensar ainda, vou ver aqui, depois até passo um videozinho pro pessoal e tal, porque as relações de trabalho, né, estão impregnadas na minha vida profissional também. Né? Luto com isso há 20 anos e nada mudou, né? As pessoas ficam nessa perspectiva desde sempre com relação ao trabalho. E como isso é bom e como isso é ruim. Né? Existem dois pesos e duas medidas. Feliz é aquele que trabalha e se sustenta com aquilo que gosta. Mas são questões existenciais, questões práticas. A gente vai falando sobre isso ao longo do ano. Tem muito ano pela frente aí. Só isso. Vamos às baratas. Ai, Jesus. Vai, Pablo. Começa a ler aí. Então vamos lá. Todos estão vendo? Lembrando que nós vamos utilizar a tradução do professor Modesto Carone, mais outras duas. Vamos utilizar também a da Nova Cultural, do Calvin Carruthers e também do Giovanni Rodrigues. Serão traduções de apoio. Então, capítulo 1. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo de qual a coberta, prestes a deslizar, de vez ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotado, mostruário de tecidos. Sansa era caixeiro viajante. Pendia a imagem que ele havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada. Representava uma dama de chapéu de pele e boa pele que, sentada em posição ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado regalo também de pele, no qual desaparecia todo o seu antebraço.
Em outra tradução diz assim: representava uma senhora de chapéu e estola de pele, aquele adereço que envolve o pescoço, ereta, que estendia em direção ao observador uma pesada manga, também de pele, que lhe ocultava todo o antebraço. Vou fazer só uma pausa rápida. O Gregor Samsa, ele estava metamorfoseado num inseto monstruoso. A gente até fala barata, né, Dani? Mas é porque seria algo próximo ao que é uma barata. Mas é inseto, tá? O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela, e o tempo turvo, ouviam-se gotas de chuva batendo no zinco do parapeito, deixou-o inteiramente melancólico. Que tal se eu continuasse dormindo mais um pouco e esquecesse todas essas tolices? Pensou. Mas isso era completamente irrealizável, pois estava habituado a dormir do lado direito e, no seu estado atual, não conseguia se colocar nessa posição. Qualquer que fosse a força com que se jogava para o lado direito, balançava sempre de volta à postura de costas. Tentou isso umas 100 vezes, fechando os olhos, para não ter de enxergar as pernas desordenadamente agitadas, e só desistiu quando começou a sentir do lado uma dor ainda nunca experimentada, leve e surda. Ah, meu Deus, pensou, que profissão cansativa eu escolhi. Entra dia, sai dia, viajando. Ele está mais preocupado com o trabalho do que com o corpo, né? A excitação comercial é muito maior que na própria sede da firma. E além disso, me é imposta essa canseira de viajar. A preocupação com a troca de trens, as refeições irregulares e ruins, um convívio humano que muda sempre, jamais perdura, nunca se torna caloroso. O diabo que carregue tudo isso. Essa profissão de caixeiro viajante é porque a pessoa ela viaja e transporta, por exemplo, produtos para poder vender, né, de um determinado fornecedor. Sentiu uma leve coceira na parte de cima do ventre. Deslocou-se devagar sobre as costas até mais perto da guarda da cama para poder levantar melhor a cabeça. Encontrou o lugar onde estava coçando, ocupado por uma porção de pontinhos brancos, que não soube avaliar. Quis apalpá-lo com uma perna, mas imediatamente a retirou, pois ao contato acometeram-no calafrios. Deslizou de volta à antiga posição. Acordar cedo, assim, deixa a pessoa completamente embotada, pensou. Então aqui ele vai falar sobre acordar cedo e o trabalho. O ser humano precisa ter o seu sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto no meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho, voaria num ato para a rua. Aliás, quem sabe, não seria muito bom para mim a demissão, né? Se não me contivesse, por causa dos meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso do fundo do coração. Ele iria cair da sua banca. Também é estranho o modo como toma assento nela
e fala de cima para baixo com o funcionário, que além do mais precisa se aproximar bastante por causa da surdez do chefe. Bem, ainda não renunciei por completo à esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida dos meus pais, deve demorar ainda de 5 a 6 anos, vou fazer isso sem falta. Chegará então a vez da grande ruptura. Por enquanto, porém, tenho de me levantar, pois meu trem parte às 5. E olhou para o despertador que fazia tic-tac sobre o armário. Pai do céu, pensou. Eram 6h30, os ponteiros avançavam calmamente. Passava até da meia hora. Já se aproximava de um quarto. Será que o despertador não havia tocado? Via-se da cama que ele estava ajustado, certo, para 4 horas. Seguramente o alarme tinha soado. Sim, mas era possível continuar dormindo tranquilo com esse toque de abalar a mobília? Bem, com tranquilidade, ele não havia dormido, mas é provável que por causa disso o sono tenha sido mais profundo. E agora, o que deveria fazer? O próximo trem partia às 7 horas. Para alcançá-lo, precisaria se apressar como louco. O mostruário ainda não estava na mala, e ele próprio não se sentia de modo algum particularmente disposto e ágil. E mesmo que pegasse o trem, não podia evitar uma explosão do chefe, pois o contínuo da firma tinha aguardado junto ao trem das 5 e fazia muito tempo que havia comunicado sua falta. Era uma criatura do chefe, sem espinha dorsal nem discernimento. E se anunciasse que estava doente? Mas isso seria extremamente penoso e suspeito, pois durante os 5 anos de serviço, Gregor ainda não tinha ficado doente uma única vez. Certamente o chefe viria com o médico do seguro de saúde, censuraria os pais por causa do filho preguiçoso e cercearia todas as objeções apoiado no médico, para quem só existem pessoas inteiramente sadias, mas refratárias ao trabalho. E neste caso, estaria tão errado assim? Com efeito, abstraindo-se uma sonolência realmente supérflua, depois de longo sono, Gregor sentia-se muito bem e estava até mesmo com uma fome especialmente forte. Vamos fazer uma parada, pessoal. O que nós vemos aqui, nesse primeiro momento, essa primeira cena? Ele acorda metamorfoseado, com corpo de inseto, mas qual é a maior preocupação dele? É o trabalho, é o dinheiro, é a dívida dos pais. Mesmo não gostando do trabalho, do seu chefe, que é uma pessoa que tem ali uma atitude pouco harmoniosa ali. Pode falar, Dani. Eu não sei se está todo mundo tendo a mesma sensação, mas a gente começa a lembrar para quem, né, já trilhou essa trajetória na vida, no início, quando a gente começa a trabalhar. Eu me lembrei quando eu morava em Rocha Miranda e pegava o Caxias Freguesia todo dia, às 6 da manhã, para ir para Caxias no trabalho. Eu levantava, olhava no espelho e fazia um mantra. Eu amo meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu amo meu trabalho. E ia me arrumar, tomar café, me arrumar e ir, porque eu sabia da dureza, né? E que eu precisava ter e trabalhar para ter o dinheiro para pagar as contas, né? Como isso afeta a gente de alguma maneira. Então, assim, com a leitura, eu estou lembrando das minhas experiências com esse primeiro momento com a relação do trabalho. Perfeito. É isso aí. Nós tendemos a
a ter esse tipo. Poucas pessoas trabalham, não sei se poucas, né? Mas uma parte das pessoas trabalha com algo que gosta muito e não tem muito essa dificuldade. Agora, quando a gente precisa trabalhar, e também quando o ambiente de trabalho não é favorável, há pessoas que, que não têm um espírito ali coletivo de, né? Pelo contrário, às vezes querem pisar nos colegas de trabalho para poder se projetar, poder ser promovido. Aí fica difícil, né? Então, assim, o Gregor, ele não se agrada muito com o trabalho dele. Ele faz pela necessidade, como uma boa parte das pessoas. Sim. A dinâmica da reclamação humana, porque o ser humano é reclamão, né? Não, só muda a perspectiva. Por exemplo, hoje eu pego meu carro e vou fazer audiência em Caxias. Eu continuo em Caxias, trabalhando em Caxias. Só que não é uma outra perspectiva, eu não pego mais o Caxias freguesia. Mas quando eu me deparo com aquele engarrafamento monstruoso na linha amarela, às 7 da manhã, eu começo a reclamar. Mas aí parece que o universo conspira e para do meu lado o quê? Um ônibus Caxias freguesia lotado. Aí olha assim e fala assim: meu Deus, obrigada por estar nesse engarrafamento no carro, porque eu já passei por isso e eu sei como não é bom. Então, assim, tem essa dinâmica também, né? As coisas vão se aperfeiçoando, elas tendem a, no caminhar da vida, dar uma melhorada, mas a gente tem sempre que olhar para trás para ver o quanto que a gente já melhorou também para não cair nessa armadilha da vida, né? Da reclamação. Sim. Lu pode falar. Eu não sei se eu não entendi bem, mas ele acorda, né? Meta, com essa metamorfose de parece que é um inseto, parece não é um inseto. Qual é essa relação? Eu não entendi bem, talvez tenha uma pessoa trabalhando aqui, eu não ouvi, com o trabalho diário do ser humano. Ele queria se transformar ou que ele queria questionar? Eu não entendi muito bem essa passagem. Pablo. Então, ele acorda numa condição. Ele agora é um inseto. Só que o que a gente está comentando aqui, ao invés disso preocupá-lo muito, porque é uma situação absurda. E o Kafka, ele coloca situações absurdas, né? Outra pessoa que vai gostar dele é o Albert Camus. Tem essa questão da absurdidade no existencialismo, né? Já no Kierkegaard. Então, assim, ele coloca essa situação absurda, mas o personagem ter virado inseto é uma coisa assim banal. O problema que ele está tendo é com relação ao trabalho. É que está atrasado. Então, assim, o que o Kafka está querendo dizer nesse primeiro momento? Que mesmo que a pessoa ela tenha ali se deparado, o personagem tenha se deparado com uma situação absurda, a preocupação dele é o trabalho. Então, é uma crítica que Kafka está fazendo nesse primeiro momento já. Porque é o que nós falamos, ser um inseto, ter se tornado um inseto, é quase um pretexto narrativo. Porque o inseto, imagina uma pessoa se transformar num inseto. Imagina essa situação. Tem até um filme que o pessoal tem certa repugnância, né? O Joe e as Baratas. Que a casa dele é inundada de baratas e ele conversa com as baratas. Então, assim, o inseto, como esse que foi descrito,
ele traz uma certa repugnância às pessoas. Ah, um inseto, né? Imagina um inseto ali, ele ter se transformado num inseto. De repente você acorda e você é um inseto, uma barata, por exemplo. Não é barata, mas a descrição ali parece que seria uma barata. Mas ele não fala isso. Inclusive, o Kafka pede para a editora não desenhar nenhum tipo de inseto. Barata ou outro inseto. Por quê? Porque ele quer que o leitor imagine isso. Tá? Então, ele se transformou no inseto. É uma situação absurda. E, para a maior parte das pessoas, acredito eu, repugnante. Né? É um inseto que traz uma certa repugnância. Mas isso, e a gente vai ver com o decorrer da trama, porque as pessoas vão ficar ali com essa repulsa, isso é para abordar certos temas. Tá? Nesse primeiro momento, a gente já pode perceber isso. Que ele está mais preocupado com o trabalho. Né? Por quê? A gente vai ver isso. Por quê? Ele não quer pagar a dívida dos pais, então ele tem um valor para a família de sustento. Ele é o arrimo da família. Então ele tem um valor ali, uma utilidade, um valor utilitário para a família dele. Então, é uma situação absurda, se transformou em inseto, mas está mais preocupado que ele já se atrasou para o trabalho do que com o corpo dele. Fala, Dani. Não, era justamente isso que você depois explicou. Ele, de repente, dorme, está vindo do trabalho, descansa e acorda numa situação que eu acho que ele nem se deu conta ainda. Entendeu? Que ele ainda não é mais a mesma pessoa, que ele está com uma dificuldade, né? Que se torna esse inseto aí, que ele está tentando se virar, está tentando levantar, e preocupado que tem que trabalhar, né? Então, acho que eu não sei se a Lu conseguiu pescar agora aí a informação inicial. Conseguiu, Lulu? Eu entendi assim, né? Mas eu estou pensando aqui comigo, será que ele gostaria de se transformar, entende, num ser, num outro ser que não tivesse tantos compromissos como ele tem que levantar Mas cedo? aí tá com ansiedade. Lulu tá com ansiedade, entendeu? Porque o livro vai mostrando isso. Ah, Só tá. a primeira pausa. Mas é isso, né? A gente começa a leitura e a gente já começa a conjecturar um monte de coisa que pode acontecer. A gente vai ver o que o autor vai trazer para a gente. Mas o caminho é esse mesmo. Ele está numa relação de trabalho e, de repente, ele se transforma em algo, né? Uhum. Quem nunca brincou, quem nunca viu uma baratinha deitada de cabeça para baixo, com as perninhas tentando virar e não consegue? É mais ou menos isso, né? Mas vamos lá. Tá. Quem quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Lu, eu só quero fazer aqui uma observação. É uma conjectura interessante que você fez, né? Será que foi ele que provocou isso? Me parece que não, tá? É uma condição que não foi uma ação deliberada de Gregor Samsa. Aconteceu. Eu acho que inconscientemente ele quis. Aí começou a discórdia. Vai, professor, continua. Vamos lá, vamos continuar. Enquanto refletia sobre tudo isso na maior pressa, sem poder se decidir a deixar a cama, o despertador acabava de dar 7:15. Bateram cautelosamente na porta junto à cabeceira da sua cama. Gregor, chamaram. Era a mãe. É 7:15. Você não queria partir? Que voz suave. Gregor se assustou quando ouviu sua própria voz responder. Era inconfundivelmente
a voz antiga, mas nela se imiscuía, como se viesse de baixo, um pipilar, um emitir irreprimível e doloroso, que só no primeiro momento mantinha literal a clareza das palavras, para destruí-las de tal forma, quando acabavam de soar, que a pessoa não sabia se havia escutado direito. Gregor quisera responder em minúcia e explicar tudo, mas nestas circunstâncias se limitou a dizer: sim, sim, obrigado, mãe. Já vou me levantar. Com certeza, por causa da porta de madeira, não se podia notar lá fora a alteração na voz de Gregor, pois a mãe se tranquilizou com essa explicação e se afastou arrastando os chinelos. Mas a breve conversa chamou a atenção dos outros membros da família para o fato de Gregor, contrariando as expectativas, ainda estava em casa. E já o pai batia fraco, mas com um punho numa porta lateral. Gregor, Gregor, chamou. O que está acontecendo? E depois de um intervalo curto, advertiu outra vez, com voz mais profunda. Gregor, Gregor. Na outra porta lateral, entretanto, a irmã lamuriava baixinho. Gregor, você não está bem? Precisa de alguma coisa? Gregor respondeu para os dois lados. Já estou pronto. Através da pronúncia mais cuidadosa e da introdução de longas pausas entre as palavras, se esforçou para retirar à sua voz tudo que chamasse a atenção. O pai também voltou ao seu café da manhã, mas a irmã sussurrou. Gregor, abra, eu suplico. Gregor, entretanto, não pensava absolutamente em abrir, louvando a precaução adotada nas viagens de conservar as portas trancadas durante a noite, mesmo em casa. Queria primeiro levantar-se, calmo e sem perturbação, vestir-se e, sobretudo, tomar o café da manhã, e só depois pensar no resto, pois percebia muito bem que na cama não chegaria, com as suas reflexões, a uma conclusão sensata. Lembrou-se de já ter sentido, várias vezes, alguma dor ligeira na cama, provocada talvez pela posição desajeitada de deitar, mas que depois, ao ficar em pé, mostrava ser pura imaginação, e estava ansioso para ver como iriam gradativamente se dissipar as imagens do dia de hoje. Não duvidava nem um pouco de que a alteração da voz não era outra coisa senão o prenúncio de um severo resfriado, moléstia profissional do caixeiro viajante. Afastar a coberta foi muito simples. Precisou apenas se inflar um pouco e ela caiu sozinha. Mas daí em diante as coisas ficaram difíceis, em particular porque ele era incomumente largo. Teria necessitado de braços e mãos para se erguer. Ao invés disso, porém, só tinha as numerosas perninhas, que faziam sem cessar os movimentos mais diversos e que, além disso, ele não podia dominar. Se queria dobrar uma, ela era a primeira a se estender. Se finalmente conseguia realizar o que queria com essa perna, então todas as outras, nesse interim, trabalhavam na mais intensa e dolorosa agitação, como se estivessem soltas. Não fique inutilmente aí na cama, disse Gregor a si mesmo. A princípio, quis sair da cama com a parte inferior do corpo, mas essa parte de baixo, que ele, aliás, ainda não tinha visto e da qual não podia fazer uma ideia exata, provou ser difícil demais de mover. Ela ia tão devagar, e quando, afinal, quase frenético, reunindo todas as suas forças e sem respeitar nada, se atirou para a frente, bateu com violência nos pés da cama, pois tinha escolhido a direção errada.
A dor ardida que sentiu ensinou-lhe que justamente a parte inferior do seu corpo era, no momento, talvez, a mais sensível de todas. Tentou, por isso, tirar em primeiro lugar a parte superior do corpo, voltando com cautela a cabeça para a beira do leito. Conseguiu com facilidade. A despeito da sua largura e do seu peso, a massa do corpo acompanhou devagar, finalmente, a virada da cabeça. Mas quando, por fim, ele a susteve fora da cama, em pleno ar, ficou com medo de avançar mais dessa maneira, pois se, enfim, se deixasse cair, seria preciso acontecer um milagre para que a cabeça não se ferisse. E precisamente agora não podia, por preço algum, perder a consciência. Preferia permanecer na cama. Entretanto, quando mais uma vez, depois de esforço igual, ficou deitado na mesma posição, suspirando, e viu de novo suas perninhas lutarem umas com as outras, contra as outras, possivelmente mais que antes, e não encontrou nenhuma possibilidade de imprimir calma e ordem àquele descontrole, disse novamente a si mesmo que era impossível continuar na cama e que o mais razoável seria sacrificar tudo, caso existisse a mínima esperança de com isso se livrar dela. Ao mesmo tempo, porém, não esqueceu de se lembrar, nos intervalos, de que decisões calmas, inclusive as mais calmas, são melhores que as desesperadas. Nesses instantes, dirigiu o olhar com a maior agudez possível à janela, mas infelizmente só era possível receber pouca confiança e estímulo da visão da névoa matutina que encobria até o outro lado da rua estreita. 7 horas já, disse a si mesmo quando o despertador bate outra vez. 7 horas já e ainda essa neblina. E por um momento permaneceu tranquilamente deitado, com a respiração fraca, como se esperasse talvez no silêncio pleno o retorno das coisas ao seu estado real e natural. Mas depois disse consigo mesmo: antes de soar 7:01, preciso de qualquer modo ter deixado completamente a cama. Mesmo porque até então virá alguém da firma perguntar por mim, pois ela abre antes de 7 horas. E pôs-se a balançar o corpo em toda a sua extensão, num ritmo perfeitamente uniforme, para tirá-lo da cama, deixando-se cair desse modo a cabeça, que ele queria conservar bem erguida durante a queda, presumivelmente ficaria ilesa. As costas pareciam ser duras. De certo, não aconteceria nada a elas caindo no tapete. A maior dúvida vinha da preocupação com o estrondo que iria provocar e que provavelmente causaria, se não susto, pelo menos apreensão atrás de todas as portas. Mas isso era preciso arriscar. Então nós estamos vendo aqui a trama para Gregor sair da cama. Vamos lá. Quando Gregor já estava pela metade fora da cama, o novo método era mais um jogo que um esforço. Ele só tinha de se balançar empurrando o corpo. Ocorreu-lhe como seria simples se alguém viesse ajudá-lo. 2 pessoas fortes, pensou no pai e na empregada, bastariam plenamente. Precisariam apenas enfiar os braços debaixo de suas costas, abauladas, destacando-o assim da cama, inclinar-se com o fardo e depois simplesmente permitir que ele efetuasse com cuidado a virada do corpo sobre o assoalho, onde então as perninhas, como era de se esperar, adquiriam um sentido. Bem, desconsiderando inteiramente que as portas estavam fechadas, deveria mesmo chamar por socorro? Apesar de toda sua aflição, não pôde reprimir um sorriso a esse pensamento. Já tinha alcançado um ponto em que, a um balanço mais forte, quase não poderia manter o equilíbrio, tendo então de decidir de uma vez, pois em 5 minutos seriam 7:15, quando soou a campainha na porta do apartamento.
É alguém da firma, disse a si mesmo e quase gelou, enquanto as perninhas dançavam mais rápidas. Estou imaginando aqui a cena. Enquanto as perninhas dançavam mais rápidas por causa disso. Vocês já sabem que cena é essa, né? Durante o momento ficou tudo silencioso. Eles não vão abrir, disse Gregor consigo mesmo, preso a alguma esperança absurda. Mas aí a empregada, natural como sempre, caminhou com passos firmes até a porta e abriu. Gregor só precisou ouvir a primeira palavra de saudação do visitante para saber quem era. O gerente em pessoa. Porque Gregor estava condenado a servir numa firma em que a mínima omissão se levantava logo a máxima suspeita. Será que todos os funcionários eram, sem exceção, vagabundos? Não havia, pois, entre eles nenhum homem leal e dedicado que, embora deixando de aproveitar algumas horas da manhã em prol da firma, tenha ficado louco de remorso e literalmente impossibilitado de abandonar a cama? Não bastava realmente mandar um aprendiz e perguntar se é que havia necessidade desse interrogatório? Tinha de vir o próprio gerente? Era preciso mostrar com isso à família inteira, inocente, que a investigação desse caso suspeito só podia ser confiada à razão do gerente? E mais por causa da excitação a que foi levado por essas reflexões do que em consequência de uma decisão de verdade, Gregor se atirou com toda a força para fora da cama. Houve uma pancada alta, mas não propriamente um estrondo. A queda foi um pouco atenuada pelo tapete, mas as costas também eram mais elásticas do que Gregor havia pensado. Daí o som surdo, que não chamava tanto a atenção. Ele só não tinha sustentado a cabeça com cuidado suficiente e por isso havia batido com ela. De raiva e dor, virou-a e esfregou-a no tapete. Pessoal, fazer uma pausa. É aquele momento que a gente dá uma chinelada na barata, ela sai voando, ela cai assim de lado, tenta se levantar, fica na agonia. Pois é. Pois é. É uma situação bem peculiar, né? Não tem nada como isso, né? Eu acho que o Kafka foi bem criativo. Vamos lá. Caiu alguma coisa lá dentro, disse o gerente no aposento vizinho da esquerda. Gregor tentou imaginar se não podia acontecer também ao gerente algo semelhante ao que havia sucedido hoje com ele. De fato, era necessário admitir essa possibilidade. Mas como se fosse uma rude resposta a essa pergunta, o gerente deu alguns passos definidos no quarto contíguo, fazendo suas botas de verniz rangerem. Do cômodo vizinho da direita, a irmã sussurrou para comunicar a Gregor. Gregor, o gerente está aí. Eu sei, disse Gregor a si mesmo, mas não ousou erguer a voz a um ponto que a irmã pudesse ouvi-lo. Gregor, falou então o pai, do aposento à esquerda. O senhor gerente chegou e quer saber por que você não partiu no trem de hoje cedo. Não sabemos o que devemos dizer a ele. Aliás, ele também quer falar pessoalmente com você. Faça, portanto, o favor de abrir a porta. Ele terá a bondade de desculpar a desarrumação do quarto. Bom dia, senhor Sansa, bradou em meio o gerente, um tom amigável. Ele não está bem, disse a mãe ao gerente, quando o pai ainda falava junto à porta.
Ele não está bem, acredite em mim, senhor gerente. Senão, como Gregor perderia um trem? Esse moço não tem outra coisa na cabeça a não ser a firma. Eu quase me irrito por ele nunca sair à noite. Agora esteve 8 dias na cidade, mas passou todas as noites em casa. Fica sentado à mesa conosco e lê em silêncio o jornal ou estuda horários de viagem. É uma distração para ele ocupar-se de trabalhos de carpintaria. Por exemplo, durante 2 ou 3 noites, entalhou uma pequena moldura. O senhor vai ficar admirado de ver como ela é bonita. Está pendurada lá dentro do quarto. O senhor vai enxergá-la assim que ele abrir. Aliás, eu estou feliz, senhor gerente, pelo fato de o senhor estar aqui. Sozinhos, não iríamos conseguir que Gregor abrisse a porta. Ele é tão teimoso e certamente não está bem, embora tenha negado isso de manhã. Já vou, disse Gregor lenta e cautelosamente, e não se moveu para não perder uma palavra da conversa. De outro modo, cara senhora, disse o gerente, também não sei como explicar isso. Esperemos que não seja nada grave. Embora, por outro lado, eu tenha de dizer que nós, homens do comércio, feliz ou infelizmente, como se quiser, precisamos muitas vezes, por considerações de ordem comercial, simplesmente superar um ligeiro mal-estar. O senhor gerente pode, então, entrar no seu quarto? Perguntou o pai, impaciente, e bateu de novo na porta. Não, disse Gregor. No cômodo vizinho da esquerda, sobreveio um silêncio penoso. No aposento contíguo da direita, a irmã começou a soluçar. Por que a irmã não ia juntar-se aos demais? Certamente ela tinha acabado de se levantar da cama e ainda não havia começado a se vestir. Por que então chorava? Por que ele não se levantava e não deixava o gerente entrar? Por que corria o perigo de perder o emprego e por que depois iria perseguir de novo os pais com as antigas exigências? Por enquanto, porém, essas preocupações eram desnecessárias. Gregor ainda estava aqui e não cogitava minimamente em abandonar sua família. É claro que, no momento, estava lá, deitado no tapete, mas ninguém que conhecesse seu estado teria exigido seriamente dele que deixasse o gerente entrar. Mas por causa dessa pequena descortesia, para a qual se encontraria mais tarde, afinal, uma desculpa adequada, Gregor não podia ser demitido na hora. E a ele parecia muito mais razoável que o deixassem em paz agora do que perturbá-lo com o choro e exortações. No entanto, era justamente a incerteza que os afligia e desculpava o seu comportamento. Senhor Sansa, bradou então o gerente, elevando a voz. O que está acontecendo? O senhor se entrincheira no seu quarto, responde somente sim ou não, causa preocupações sérias e desnecessárias aos seus pais, e descura, para mencionar isso apenas de passagem, seus deveres funcionais de uma maneira realmente inaudita. Falo aqui em nome dos seus pais e do seu chefe, e peço-lhe com toda a seriedade uma explicação imediata e clara. Estou perplexo. Acreditava conhecê-lo como um homem calmo e sensato, e agora o senhor parece querer de repente começar a ostentar estranhos caprichos. O chefe, em verdade, me insinuou esta manhã uma possível explicação para as suas omissões. Ela dizia respeito aos pagamentos à vista, que recentemente lhe foram confiados, mas eu quase empenhei minha palavra de honra no sentido de que essa explicação não podia estar certa. Porém,
vendo agora sua incompreensível obstinação, perco completamente a vontade de interceder o mínimo que seja pelo Senhor. E o seu emprego não é, de forma alguma, o mais seguro. No começo, eu tinha a intenção de lhe dizer tudo isso a sós. Mas, uma vez que o Senhor me faz perder o meu tempo inutilmente aqui, não sei por que os senhores, seus pais, não devam ficar também sabendo. Nos últimos tempos, seus rendimentos têm sido muito insatisfatórios. De fato, não é época de fazer negócios excepcionais. Isso nos reconhecemos. Mas época para não fazer negócio algum não existe, senhor Sansa. Não pode existir. Então, o Gregor estava indo mal nos negócios, no trabalho. Mas, senhor gerente, exclamou Gregor fora de si, esquecendo tudo mais na excitação. Eu abro já, no instante. Um ligeiro mal-estar, um acesso de tontura impediram-me de me levantar. Ainda estou deitado na cama. Mas agora me sinto novamente bem disposto. Já estou saindo da cama. Só um instantezinho de paciência. As coisas ainda não vão tão bem como eu pensava. Mas já estou bem. Como é que uma coisa assim pode acontecer num homem? Ainda ontem à noite estava tudo bem comigo. Meus pais sabem disso. Ou melhor, já ontem à noite eu tive um pequeno prenúncio. Eles deviam ter notado isso em mim. Por que não comuniquei à firma? Mas sempre se pensa que se vai superar a doença sem ficar em casa. Senhor gerente, poupe meus pais. Não há motivo para as censuras que agora o senhor me faz. Também não me disseram uma palavra a esse respeito. Talvez o senhor não tenha lido os últimos pedidos que eu remeti. Aliás, ainda vou viajar com o trem das 8. As horas de repouso me fortaleceram. Não se detenha mais, senhor gerente. Logo mais estarei pessoalmente na firma. Tenha a bondade de dizer isso e de apresentar minhas recomendações ao senhor chefe. E enquanto Gregor expelia tudo às pressas, mal sabendo o que falava, aproximou-se do armário com facilidade, certamente em consequência da prática já adquirida na cama, tentando erguer-se apoiado nele, ficar em pé, né? Queria efetivamente abrir a porta, deixar-se ver e conversar com o gerente. Estava curioso para saber o que diriam, ao vê-lo, os outros que agora exigiam tanto a sua presença. Se eles me assustassem, então Gregor não tinha mais nenhuma responsabilidade. Perdão. Se eles se assustassem, então Gregor não tinha mais nenhuma responsabilidade e podia sossegar. Mas se aceitassem tudo tranquilamente, então ele não tinha motivo para afligir-se e podia, caso se apressasse, estar, de fato, na estação ferroviária às 8 horas. A princípio, escorregou algumas vezes do armário liso, mas finalmente, com um último impulso, pôs-se em pé. Já não prestava nenhuma atenção às dores na parte inferior do corpo, por mais intensas que fossem. Deixou-se então cair sobre as costas de uma cadeira próxima, em cujas bordas se segurou com as perninhas. Mas com isso, adquiriu também o domínio sobre si mesmo e silenciou, pois agora podia escutar o gerente. Entenderam uma única palavra? Perguntou o gerente aos pais. Será que ele nos está fazendo de bobos? Pelo amor de Deus! Exclamou a mãe, já em lágrimas. Talvez ele esteja seriamente doente e nós o atormentamos. Gretchen! Gretchen! Gritou então. Mamãe! Bradou a irmã do outro lado. Elas se comunicavam através do quarto de Gregor. Você precisa ir imediatamente ao médico. Gregor está doente. Vá correndo ao médico. Você ouviu Gregor falar agora? Era uma voz de animal, disse o gerente, em voz
sensivelmente mais baixa, comparada com os gritos da mãe. Era uma voz de animal. Ana, Ana, chamou o pai, batendo as mãos através da antessala para a cozinha. Vá buscar já um serralheiro. E logo as duas moças atravessaram a antessala correndo, com um ruído de saias. Como é que a irmã tinha se vestido tão depressa? Escancararam a porta. Não se ouviu a porta bater de volta. Sem dúvida, deixaram-na aberta, como costuma acontecer nas casas, em que aconteceu uma grande desgraça. Gregor, porém, estava muito mais calmo. Certamente não entendiam as suas palavras, embora para ele elas pareceram claras, mais claras que antes, talvez porque o ouvido havia se acostumado. De qualquer forma, agora já se acreditava que as coisas com ele não estavam em perfeita ordem, e a disposição era de ajudá-lo. A confiança e a certeza com que foram tomadas as primeiras decisões fizeram-lhe bem. Sentiu-se novamente incluído no círculo dos homens e passou a esperar do médico e do serralheiro, sem propriamente separá-los, desempenhos excepcionais e surpreendentes, a fim de ficar com a voz o mais clara possível para as conversações decisivas que se aproximavam. Tossia um pouco, esforçando-se, entretanto, para fazer isso de um modo bem abafado, uma vez que até esse ruído possivelmente soava diferente de uma tosse humana, coisa que ele mesmo já não ousava decidir. Nesse meio tempo, fez-se completo silêncio no aposento ao lado. Talvez os pais estivessem sentados à mesa com o gerente e cochichassem. Talvez estivessem todos curvados sobre a porta, escutando. Gregor deslocou-se devagar até a porta, empurrando a cadeira, largou-a lá, lançou-se de encontro à porta, conservando-se em pé, apoiado nela. As extremidades das suas perninhas tinham um pouco de substância adesiva, e ali descansou por um instante do esforço. Mas depois começou a girar com a boca a chave da fechadura. E, infelizmente, ao que parecia, ele não tinha dentes de verdade, com que devia logo agarrar a chave. Mas, em compensação, as mandíbulas eram, sem dúvida, muito fortes. Com a ajuda delas, pôde, de fato, pôr a chave em movimento e não dar atenção ao fato de que estava seguramente causando alguma lesão em si mesmo, pois um líquido marrom saiu da sua boca, escorreu sobre a chave e pingou no chão. Ouçam, disse o gerente no cômodo vizinho. Ele está girando a chave. Para Gregor isso foi um grande estímulo, mas todos deveriam encorajá-lo, inclusive o pai e a mãe. Aí, Gregor, deveriam clamar, sempre em frente, firme na fechadura. E, imaginando que todos acompanhavam ansiosos seus esforços, mordeu a chave como um louco, com todas as forças que ainda podia reunir. À medida que a chave ia girando, ele dançava em torno da fechadura. Agora, mantinham-se em pé só com o auxílio da boca, e conforme a necessidade, ficava pendurado na chave ou a empurrava outra vez para baixo com todo o peso de seu corpo. O som mais claro da fechadura, que enfim retrocedia literalmente, despertou Gregor. Respirando aliviado, ele disse a si mesmo: não precisei, portanto, do serralheiro, e colocou a cabeça sobre a maçaneta para abrir inteiramente a porta. Uma vez que precisava abri-la puxando contra si uma das folhas, ela já estava com efeito bem aberta, e ele ainda não podia ser visto. Precisou primeiro girar lentamente o corpo, acompanhando o movimento da folha, na verdade com muito cuidado para não cair redondamente de costas bem diante da entrada para o quarto.
Estava ainda ocupado com essa manobra difícil, sem ter tido tempo para tentar em outra coisa, quando ouviu o gerente soltar um "ó" alto. "Ó!" Soava como vento que zune, e então Grego ouviu também. Era o mais próximo da porta e comprimia a mão sobre a boca, enquanto recuava devagar, como se o impelisse uma força invisível, que continuasse agindo de modo constante. A mãe, apesar da presença do gerente, ela estava ali com os cabelos ainda desfeitos pela noite, espetados para o alto. A princípio, fitou o pai com as mãos entrelaçadas. Depois deu 2 passos em direção a Gregor e caiu no meio das saias que se espalhavam ao seu redor, o rosto totalmente afundado no peito. O pai cerrou o punho com expressão hostil, como se quisesse fazer Gregor recuar para dentro do quarto. Depois olhou em volta de si, inseguro, na sala de estar. Em seguida cobriu os olhos com as mãos e chorou a ponto de sacudir o peito poderoso. Gregor não entrou então na sala de estar, mas de dentro. Apoiou-se na folha da porta, que estava bem travada, de tal modo que só se podia ver a metade do seu corpo, e acima dela a cabeça inclinada de lado, com a qual ele espreitava os outros. Nesse meio tempo, havia clareado bastante. Do outro lado da rua aparecia, nítido, um recorte do interminável edifício cinza-negro da frente. Era um hospital, com as janelas regulares que rompiam duramente a fachada. A chuva ainda caía, mas só em gotas grandes, visíveis, uma a uma, que também desciam à terra literalmente isoladas. A louça do café da manhã jazia abundante sobre a mesa, pois para o pai a refeição mais importante do dia era o de jejum, que ele prolongava horas com a leitura de diversos jornais. Na parede, logo em frente, pendia uma fotografia de Gregor, do seu tempo de serviço militar, que o mostrava como tenente, a mão na espada, o sorriso despreocupado, exigindo respeito pela postura e pelo uniforme. A porta para a antessala estava aberta, e uma vez que a entrada do apartamento continuava escancarada, via-se o vestíbulo da casa e o começo da escada que descia. Pessoal, ele se revelou, né? Continuando. Bem, disse Gregor, consciente de que era o único que havia conservado a calma. Vou logo me vestir, pôr o mostruário na mala e partir de viagem. Vocês querem mesmo me fazer partir? Bem, senhor gerente, o senhor está vendo que não sou teimoso e que gosto de trabalhar. Viajar é fatigante, mas não poderia viver sem viajar. Para onde o senhor vai, senhor gerente? Para a firma? Sim. O senhor vai relatar fielmente? Pode-se, no momento, estar incapacitado para trabalhar, mas essa é a hora certa para se lembrar das realizações passadas e para se pensar que mais tarde, uma vez superados os obstáculos, sem dúvida se vai trabalhar com mais afinco e forças mais concentradas. Devo muita obrigação ao senhor, chefe. Isso o senhor sabe muito bem. Tenho, por outro lado, de cuidar dos meus pais e da minha irmã. Estou no aperto, mas sairei dele trabalhando. Não me torne, porém, as coisas mais difíceis do que já são. Tome o meu partido na firma, pedindo para o chefe defendê-lo. Que o caixeiro viajante não é querido, eu sei. Todos pensam que ele ganha rios de dinheiro. E, além disso, leva uma boa vida.
não se tem de fato nenhuma oportunidade especial para se analisar melhor esse preconceito. Mas o senhor gerente, o senhor tem sobre as coisas, cá entre nós, uma visão de conjunto melhor do que o resto do pessoal, melhor até do que o próprio senhor chefe, que na qualidade de empresário se deixa enganar facilmente no seu julgamento em prejuízo do funcionário. O senhor sabe muito bem que o caixeiro viajante, que fica quase o ano inteiro fora da firma, pode assim se tornar facilmente vítima de mexericos, casualidades e queixas infundadas, contra as quais é completamente impossível se defender, uma vez que, na maioria das vezes, ele não fica sabendo delas e só o faz quando, exausto, termina uma viagem e já em casa sente na própria carne as consequências nefastas, cujas origens não podem mais ser descobertas. Senhor gerente, não vá embora sem me dizer uma palavra capaz de mostrar que o senhor me dá pelo menos uma pequena parcela de razão. Mas o gerente, já às primeiras palavras de Gregor, tinha virado as costas e só lhe dirigia o olhar por cima dos ombros trêmulos, com os lábios revirados. E durante a fala de Gregor não ficou parado um instante, recuando sem perder Gregor de vista, muito gradualmente em direção à porta, como se houvesse uma proibição secreta de deixar a sala. Já estava na antessala e, pelo movimento súbito com que pela última vez tirou o pé do chão na sala de estar, seria possível acreditar que acabava de queimar a sola do pé. Na antessala, entretanto, esticou longe a mão direita, no sentido da escada, como se lá o aguardasse uma salvação decididamente extraterrena. Gregor compreendeu que o gerente não podia, de modo algum, ir embora nesse estado de espírito. Caso contrário, seu emprego na firma ficaria extremamente ameaçado. Os pais não entendiam nada disso muito bem. No curso de longos anos, formaram a convicção de que Gregor estava garantido pelo resto da vida nessa firma. Estava garantido pelo resto da vida nessa firma e, além disso, tinham tanta coisa para fazer agora, com as preocupações do momento, que qualquer previsão lhe escapava. Mas Gregor tinha essa previsão. O gerente precisava ser retido, tranquilizado, persuadido e finalmente conquistado. Dependia disso o futuro de Gregor e de sua família. Se ao menos a irmã estivesse aqui, ela era esperta. Ela já tinha chorado quando Gregor ainda estava deitado calmamente de costas. E sem dúvida o gerente, esse amigo das mulheres, teria se deixado levar por ela. Ela teria fechado a porta do apartamento e desfeito seu susto na antessala através de palavras. Mas infelizmente a irmã não estava aqui. Era o próprio Gregor quem precisava agir. E sem pensar que ainda não conhecia suas atuais faculdades para se mover, sem cogitar também que seu discurso possivelmente, na verdade, provavelmente, não tinha sido entendido mais uma vez, ele largou a folha da porta e se enfiou pela abertura. Queria caminhar até o gerente, que já segurava ridiculamente com as duas mãos o corrimão do vestíbulo, mas logo caiu, buscando apoio e com um pequeno grito sobre suas inúmeras perninhas. Mal isso tinha acontecido, sentiu pela primeira vez nessa manhã um bem-estar físico, como, para sua alegria, ele notou, elas obedeciam perfeitamente. Esforçavam-se até para transportá-lo aonde ele queria. E Gregor já acreditava ter diante de si a melhora definitiva de todo o sofrimento. Mas no instante mesmo em que estava no chão, balançando por causa do movimento reprimido, não muito distante da mãe, na verdade bem à sua frente, ela,
que parecia completamente mergulhada em si mesma, saltou de um só golpe para o alto, com os braços bem estendidos, e o dedo apontando, bradando: socorro, pelo amor de Deus, socorro! Conservava a cabeça inclinada, como se quisesse ver Gregor melhor, mas em contradição com isso retrocedia de maneira impensada. Tinha esquecido que atrás dela estava a mesa, ainda posta, e quando a alcançou, sentou-se, como que por distração, rapidamente em cima, e parecia não notar absolutamente que ao seu lado o café escorria em abundância da grande jarra virada sobre o tapete. Mamãe, mamãe, disse Gregor baixinho e olhou para ela de baixo para cima. Por um instante, o gerente sumiu do seu pensamento. Por outro lado, não pôde se impedir, à vista do café que escorria de bater no vazio várias vezes com as mandíbulas. Diante, a mãe recomeçou a gritar, escapou da mesa e caiu nos braços do pai, que corria ao seu encontro. Mas agora Gregor não tinha tempo para seus pais. O gerente já estava na escada. Com o queixo em cima do corrimão, ele ainda olhou para trás uma última vez. Gregor tomou um impulso para alcançá-lo com a maior certeza possível. O gerente deve ter pressentido alguma coisa, pois deu um salto sobre vários degraus e desapareceu. Ainda gritou "Ui!" e o grito ressoou por toda a escadaria. Infelizmente, a fuga do gerente pareceu perturbar por completo o pai, que até então estado relativamente sereno. Pois ao invés de correr, ele próprio, atrás do gerente, ou pelo menos não impedir Gregor de persegui-lo, agarrou com a mão direita a bengala do gerente, que este havia deixado com o chapéu e o sobretudo em cima de uma cadeira, pegou com a esquerda um grande jornal da mesa e, batendo os pés, brandindo a bengala e o jornal, pôs-se a tocar Gregor de volta para o seu quarto, meio que enxotando Gregor. Nenhum pedido de Gregor adiantou, nenhum pedido também foi entendido. Por mais humilde que inclinasse a cabeça, com tanto mais força o pai batia os pés. Do outro lado, a mãe, apesar do tempo frio, tinha aberto uma vidraça e, curvada para fora, bem distante da janela, comprimia o rosto nas mãos. Entre a rua e a escadaria formou-se uma forte corrente de ar. As cortinas inflaram. Os jornais sobre a mesa começaram a rumorejar. Algumas folhas voavam para o chão. Implacável, o pai pressionava, emitindo silvos como um selvagem. Mas Gregor ainda não tinha a prática de andar para trás. As coisas iam realmente muito devagar. Se eu pudesse apenas girar o corpo, logo estaria no seu quarto. Mas temia tornar o pai impaciente com essa operação que demandava tempo. E a todo instante a bengala na mão dele o ameaçava com um golpe mortal nas costas ou na cabeça. Mas no fim, não restou a Gregor outra coisa senão isso, pois ele notou com horror que, andando para trás, não sabia nem mesmo manter a direção. E assim, lançando olhares incessantes e angustiados para o lado do pai, começou a dar a volta, tão rápido quanto possível, na realidade, porém muito lentamente. Talvez o pai tenha percebido sua boa vontade, pois nesse lance não o perturbou, mas até dirigiu aqui e ali, à distância, um movimento giratório com a ponta da bengala. Se apenas não houvesse nesse sibilo insuportável do pai, Gregor perdia completamente a cabeça por causa disso. Já tinha feito a volta quase por completo, quando, sempre ouvindo o silvo, se enganou e retrocedeu outra vez um pouco
para a posição original. Mas quando enfim estava com a cabeça diante da abertura da porta, feliz, verificou que seu corpo era demasiado largo para passar sem mais por ela. Ao pai, naturalmente, na sua condição atual, não ocorreu nem mesmo remotamente abrir a outra folha da porta para oferecer a Gregor passagem suficiente. Sua ideia fixa era simplesmente que Gregor voltasse o mais rápido possível para o quarto. Jamais teria permitido os preparativos minuciosos de que Gregor necessitava para levantar-se e talvez desse modo passar pela porta. Ao invés disso, impelia agora Gregor com um ruído excepcional, como se não existisse nenhum obstáculo. A voz atrás dele já não soava como a de um pai apenas. Realmente, já não era uma brincadeira, e Gregor forçou, acontecesse o que quisesse, a entrada pela porta. Um lado do seu corpo se ergueu, permaneceu torto. Na abertura da porta, um dos seus flancos se esfolou inteiro. Na porta branca, ficaram manchas feias. Ele logo se entalou e não poderia mais mover-se sozinho. As perninhas de um lado pendiam, trêmulas no ar. As do outro comprimiam-se doloridas no chão, quando o pai desferiu por trás um golpe, agora de fato possante e liberador. E ele voou, sangrando violentamente, bem para dentro do seu quarto. A porta foi fechada, ainda com a bengala. Depois houve, por fim, silêncio. Pessoal, Agora eu entendi. Acho que eu estava um pouco apertada, né? Muito bom, papo. Adorei. Não, tô animada. Não para falar, não. Já tô curiosa para saber agora como é que vai, né, essa dinâmica aí vai desenrolar. Eu achei só curioso, rapidinho aqui, que a importância que a família dá ao gerente quando chega na casa, né? Parece que todo mundo está subordinado àquele gerente, né? Como se fosse um Deus punidor, né? O gerente está aqui. Quem é gerente? Ele é gerente da porta para fora. Nem entra na minha casa, por exemplo. Se o gerente chega aqui atrás de alguém, não é nem entrar primeiro, né? Fala assim, lindo, olha só, daqui para fora, tá bom? Mas, assim, como é que a família ela deu essa importância nesse gerente, todo mundo ao entorno do gerente, né? Fala assim, filho, você tem que sair, o gerente está aqui. Assim, que loucura, né? Ele não pegou o trem das 7. Ele não faltou o dia de trabalho ainda. Ele está no meio do início da sua jornada, né? Mas as relações de trabalho não eram assim? Acho que as relações de trabalho nesse momento era bem vista assim, nesse modo, né?